Que privilégio e que responsabilidade estar aqui. Depois de doutora Ilma Cunha, sigo Camila Cunha. Morei aqui no Espírito Santo até os 20 anos. E depois eu fui para São Paulo. Hoje, depois de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. E agora moro no Rio, mas tenho muitas histórias aqui. E essa cidade, de fato, marcou muito a minha cidade. Então, assim, a minha vida. Então, é um privilégio olhar para o rostinho aqui dos meus conterrâneos de terra. E eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui através da doutora Amanda. Quero honrar também uma pessoa muito especial que está aqui, que veio de Taubaté. Eu queria honrar muito o Eli Sierra. Apóstolo Eli, muito obrigada, porque se eu estou aqui também, você faz parte dessa história. E nós vamos avançar sobre um pilar muito importante. Nós já tivemos aqui um experimento, um pouquinho, através do Júnior Moraes, quando ele falou sobre a saúde mental. E nós temos a oportunidade agora de destrinchar um pouco isso. Eu, como profissional da saúde mental, posso falar que, de fato, a saúde mental, ela sustenta a tua liderança. E não só a saúde mental, mas a saúde, como a doutora Ilma trouxe num todo. A integralidade passa por esse pilar, que é o pilar da saúde. Qual que eu passo aqui? Esse aqui? Eu gostaria de apresentar a minha linda família. Até escrevi na minha folha, minha linda família. Eu sou casada com Carlos Tadeu e eu tenho 2 filhos, que são joias preciosas também na minha vida. Eu tenho o Arthur e a Melissa. Então, a Melissa está um pouquinho maior já, a Melissa tem 1 aninho. E essa é a minha família, a minha base. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, eu não preciso dispensar comentários em falar sobre família, mas aqui, de fato, também é um pilar na minha vida. E se eu estou aqui, ainda que ele não esteja, honro meu marido, porque ele me impulsionou para estar aqui também. Quero honrá-lo, Carlos Tadeu. E vamos avançar. O despertar da saúde para uma liderança integral. Quando nós falamos desse tema, muitas palavras vêm à nossa mente. Né? Nós já falamos aqui, ouvimos sobre métricas, resultados, falamos sobre finanças, falamos sobre propósito, sobre legado e tantas coisas. Mas eu quero falar que o pilar invisível, que quando falha, faz todo o edifício ruir, se chama saúde. E quando você investe na sua saúde, você está investindo em algo invisível, mas que vai sustentar a tua base, a tua casa, a tua liderança. Quem já ficou de cama aqui por causa de uma gripe? Quem não ficou? Quem já ficou de cama aqui, às vezes, por uma enxaqueca? Isso nós estamos falando aqui de doenças que comparecem, mas nós sabemos que o adoecimento, ele não vem somente de doenças físicas, das doenças que comparecem no nosso corpo. Eu gosto de uma fala da doutora Ilma, e ela diz sobre isso quando ela fala sobre o que a boca não dá conta de falar, o corpo fala. E aí é quando, de fato, as questões internas da nossa alma, que também é um pilar da nossa saúde, comparecem na nossa vida. Quando nós vemos um carro, nós podemos ver um carro, nós podemos olhar para uma Lamborghini e podemos olhar para um Fusca. O que faz esse carro andar, ninguém vê, que é o motor. Então, se você não tem saúde, você não consegue ter vitalidade, você não consegue ter energia, que seja para você conduzir um time, que seja para você conduzir seu ministério, que seja para você sustentar o legado, sustentar tua casa, sustentar suas relações. E eu não quero trazer a saúde apenas nesse ponto onde eu posso trazer para você aqui os pilares da medicina do estilo de vida, que é uma boa alimentação, que é o sono. Não vai ser uma palestra nutricional, eu não vou focar que você precisa se alimentar bem. Eu quero aprofundar um pouquinho mais em relação à sua saúde, porque um líder integral, de fato, ele olha para esse lugar. Ele sabe da responsabilidade que ele tem quando se toca nesse tema saúde. Saúde não é para se fazer vista grossa. Saúde não é para amanhã eu começo a dieta da segunda-feira. Não. Saúde sustenta a sua liderança.
sustenta a tua mente. Se você não tem seus pensamentos em dia, os seus pensamentos claros, se você não tem a sua alma em harmonia com o seu corpo, nós não produzimos frutos. A nossa árvore é seca. Quantos aqui, por algum motivo, por muitas vezes negligenciar algum ponto da nossa saúde, quantos aqui tem dificuldade, às vezes, de se concentrar, porque pensamentos intrusivos, pensamentos desagradáveis, pensamentos vão tomando a nossa mente. E nós precisamos hoje olhar, e eu estou aqui para despertar você. Eu não quero que essa palestra seja um peso na tua vida. Eu quero que essa palestra desperte você para aquilo que sustenta você. Porque se você está de pé, é por isso. Então, uma liderança que negligencia a sua saúde perde energia, perde vitalidade, compromete o seu legado. Quando você tem saúde, a sua saúde toca a sua liderança e nós não sabemos onde a sua liderança vai chegar. A sua liderança toca famílias. A sua liderança toca pessoas. A sua liderança pode tocar nações. A sua liderança pode tocar algo exponencial. E avançando, eu quero fazer 2 perguntas para você. Onde você está em relação à sua saúde hoje? Vamos ampliar um pouco a nossa consciência. Onde você está em relação à sua saúde hoje e qual o seu nível de clareza e compromisso? Isso é desafiador para mim também. É desafiador nós termos uma rotina, termos disciplina, termos hábitos saudáveis. Eu sei que não é fácil. É um desafio para todos nós. Mas eu quero te despertar. Assim como eu tenho sido despertada quando eu recebi essa chave. Eu tenho sido desafiada, porque uma das coisas que eu priorizo na minha vida é a coerência com o que eu digo. Então, quando eu falo de coerência, de liderança integral e estou falando de saúde, eu sou desafiada a ter uma vida saudável. Eu sou desafiada na alimentação dos meus filhos. Eu sou desafiada na minha casa. E eu não sou aquela histérica que na casa não entra nada, né? Que a criança não pode, às vezes, chupar um picolé, tomar um sorvete, de forma nenhuma. Mas o FLI tem gerado isso em mim. Essa consciência, abre a mente, Camila. Saúde não é algo que se brinca, e de fato. Eu tenho uma grande amiga médica, ela diz assim, procure um médico para não precisar de um. Não é uma verdade? Procure um médico. Quantas vezes nós vamos fazer um check-up? Vamos dar uma olhada? E nós temos ainda aquele mito onde nós temos medo de procurar doenças. Não mexe com o que está quieto. Fazer uma ressonância, fazer um exame de imagem, mas de jeito nenhum. Não, conhecimento liberta. Nós só transformamos aquilo que mudamos, que vem a consciência. Você só muda um hábito, você só se posiciona se vier a sua consciência. Se você olhar de fato, entender que aquilo precisa ser transformado. Começa a refletir sobre essas questões. E eu deixei alguns dados para vocês. Tudo que eu estou falando, esse material está escrito. Gostaria que depois você tomasse nota na sua casa, que você lesse com carinho, com atenção, como todos os outros. Mas a dimensão global do que está acontecendo na saúde. Esse dado aqui, gente, é fresquinho, fresquinho. 1 bilhão de pessoas convivem e vivem com transtornos mentais. 1 bilhão. Nós estamos falando de impactos, ok, econômicos, globais, sim, mas nós também estamos falando de quê? Estamos falando de vidas, de histórias. Por detrás desse cenário de 1 bilhão de pessoas, tem pessoas que estão sofrendo, tem famílias que estão sofrendo. Eu recebo no meu consultório e eu vejo o sofrimento que é receber uma mãe que tem um adolescente que está trancado dentro do quarto, que não sai de dentro do quarto por causa de uma depressão crônica, uma distimia. Crise de ansiedade antes de fazer prova. Essa é a nossa realidade, nós temos que encará-la, nós temos que olhar de frente. E por isso que o FLI se levanta com essa bandeira, se levanta com esse movimento. Não é um movimento qualquer. Todas as pessoas que estão passando por aqui têm uma vida coerente com o que fala. E o nosso desejo é transformar, impactar, tocar vidas, tocar pessoas através dessa mensagem. E é isso que eu quero motivar você nessa hora. Isso aqui eu sei que é alarmante, mas eu quero dizer, eu não quero, e nem o FLI, nós não queremos ver você nessa estatística.
Você não foi chamado para fazer parte de estatística. Não. Você foi chamado para zelar pela sua saúde, pela vida que Deus te deu. Pela missão que Deus te deu. E eu vou deixar todos esses dados para vocês, vou avançando, porque são dados científicos, são dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, depois vocês todos podem conferir. Aqui nós falamos sim, 56% dos líderes executivos hoje apresentam sintomas de burnout. E aqui eu quero abrir um parêntese rapidinho. Burnout não se trata só com psicólogo. Nós temos médicos aqui, burnout é uma doença metabólica. E nós precisamos tratar, sim, com uma equipe multidisciplinar. Não é apenas esgotamento mental e físico. Nós temos questões metabólicas a serem ajustadas no organismo de quem passa por burnout e nós precisamos de uma equipe junto para tratar isso. Então, não é só algo que a psicologia trata. E olha a quantidade, né, desse dado tão relevante. Se o líder não cuida de si, como sustentará pessoas, negócios e legados? Como? Isso é uma pergunta. Se o líder não cuida de si, como sustentará? Como nós vamos sustentar pessoas, legados e negócios, empresas? E aqui nós temos um paradoxo hoje da indústria muito interessante, eu quis trazer isso para vocês. Principalmente nós que estamos aqui, que somos cristãos. Isso aqui é muito interessante para nós. Por quê? O paradoxo do bem-estar. Olha qual trilhão? 4 trilhões a indústria do bem-estar está faturando. E até o final desse ano, em alguns dados, falam que pode chegar a 6 trilhões. O que é a indústria do bem-estar? Primeiro eu vou falar aqui. Olha o paradoxo, frases que têm circulado. Nesse mundo do bem-estar, wellness is a scam. Isso é uma frase que roda o mundo. O bem-estar virou uma farsa. Significa isso. Nós estamos nesta era. Saúde transformada em indústria, marketing e promessa. Nós estamos vivendo, compramos experiências. Quem vive aqui na era do suplemento? Para tudo tem uma vitamina. Para tudo tem um pozinho. Ninguém quer descascar. As nutricionistas adoram isso. Querem desembalar. Eu acho que o iFood nunca ganhou tanto dinheiro, né? Nós estamos nessa era. Seguimos consumindo, mas continuamos o quê, gente? Ansiosos e depressivos. Vocês não acreditam que é necessário o despertar de um povo? O despertar de empresas? O despertar de líderes que, de fato, olha para isso e fala, não, eu não faço parte desses dados. A minha casa não faz parte desses dados. A minha família não faz parte desses dados. Eu não vou educar os meus filhos nessa visão. Eu não estou dizendo e não sou contra você tomar uma vitamina, você fazer uma suplementação. Hoje nós temos aí os nutrólogos, temos tantas especialidades. E sim, de fato, indicada por um médico é adequado. Mas o excesso, aquilo que nós queremos tratar aqui fora, mas não olhamos para as raízes. Ansiedade e depressão não se trata só de psiquiatria. A medicação não cura a dor da alma. A medicação não chega nas raízes. E saúde também é mental. Saúde também, ela é a saúde da tua alma. Esses são esses pilares. E aí eu fiz essa pergunta e retomo aqui. Por que então estamos tão adoecidos? Se essa é a era em que estamos vivendo, pense um pouco sobre isso. A sociedade do excesso, a sociedade do cansaço. Amo esse filósofo. Se você não conhece, anota e pesquisa os livros dele. Byung-Chul Han. Meu chinês está em dia. Né? Um nome super fácil. E ele traz essa mudança de paradigma. Então, antes, gente, a sociedade disciplinar, em uma outra era a sociedade do quê? Não pode. Então, nós vivíamos debaixo de disciplinas. Não pode fazer isso. As instituições estabeleciam disciplinas. Nós andávamos nesta era. Agora, hoje, é a sociedade do desempenho. Abre a rede social. Quem aqui tem a sensação que está ficando para trás? Ou que não está fazendo nada. Ou que está estagnado. Porque você vê as pessoas num movimento tão frenético.
num movimento tão sem sentido, num movimento, não estou dizendo que todas as pessoas que estão ali, mas a grande maioria te acelera de uma forma, te acelera numa necessidade tão desenfreada que parece uma corrida e você fala, onde eu estou nisso? Eu vou te dar uma dica, quer manter sua saúde mental? Tenha cuidado com a rede social. Eu sei que é clichê, mas vale a pena a gente falar o óbvio. Abre menos. Quando você abrir, abra com intencionalidade. Eu vou abrir, eu vou pesquisar tal tema, eu vou olhar para tal tema e ponto final, fecha. Lá não é vitrine, lá é uma farsa, lá é uma mentira. Ninguém possa que comeu o hambúrguer, mas possa que comeu a salada. Não é vida real, gente. Vida real é quando a Marina chega na empresa dela, que ela está com aquelas pessoas, com as famílias. Vida real é quando a Simone chega lá na Criar Atelier. Vida real é como a Ilma disse, quando você senta na mesa da sua casa. Vamos viver de fato essa realidade. Rede social é a maior ilusão que tem. Preserve a sua saúde mental. Fala comigo assim, eu vou entrar nas redes sociais de forma intencional. Preserve sua saúde mental. Para de comparar a sua vida. Sua vida é um privilégio que você tem, um privilégio que Deus te deu, e é isso que você deve valorizar. Então, qual que é o paradoxo aqui? Qual que é a diferença? A cobrança antes era externa, e hoje, na sociedade atual, a cobrança é interna. Nós viramos nossos próprios algozes, de tanto que nos cobramos. Tem que fazer isso, tem que dar conta de fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. É assim que nós vamos alimentando a nossa alma. Isso vai trazendo o quê? Ansiedade e, com o passar do tempo, vazio, porque vem a frustração. E depois da frustração, nós vamos nos tornando entristecidos, insatisfeitos. Parece que as coisas que a gente faz não faz sentido. E muito mais, ingratos. Ingratos. Então não é esse lugar que nós devemos estar. Aqui eu trouxe, vou avançar rapidamente, mas aqui, gente, ó, a fragmentação da saúde. Se nós estamos falando de integralidade, em algum momento fragmentou. E aqui é a história da saúde. Então, nós vimos da antiguidade, depois, com o passar dos séculos, e depois até chegar aqui, hoje. Aqui nós temos, né, as especializações, fatia a saúde em várias especializações, modelo biomédico, e ok. Mas quem aqui já foi no... Nós tivemos hoje um ortopedista falando, o doutor Alciomar. Esses dias eu fui ao ortopedista. E eu fui... Né, esses dias não, faz um tempinho, mas eu tive uma lesão. E com isso, só que eu fui no médico. Achei que ortopedista é ortopedista, mas aí me falaram que eu tinha que ir no médico do tornozelo. Eu falei, gente, mas tem médico ortopedista do tornozelo? E aí depois tem... Aí eu fui descobrindo, tem do cotovelo... Tem ortopedista em diversas fatias, especialidades. Do pulso. Ok. E isso funciona, é a medicina tradicional, é a medicina em ação. Mas o ser humano, ele precisa ser visto num olhar integral. Ele não precisa nós não podemos só olhar, de fato, para um lugar. Nós somos inteiros. A inteireza faz parte da nossa vida. Então, aqui, gente, foi tudo fragmentado. Eu coloquei para vocês na apostila, depois vocês dão uma lida, por favor. Essa cisão. E aí é que eu quero quebrar a ilusão do radicalismo e o valor da continuidade na saúde. Se você quer sair daqui despertado, eu quero te incentivar. Saúde mental não nasce de soluções rápidas. Vamos sair dessa era de radicalismo. São tantas dietas. Aí nós comemos, nos alimentamos e depois a gente passa a comer só ovo. Eu vou informar para o meu cérebro, para o meu corpo. Olha, a partir de agora você só vai comer ovo. É a dieta do ovo. É a dieta da carne. É o plant-based. E tanta coisa que vai com a dieta mediterrânea. Né, tantas coisas vão surgindo. Saúde mental já não nasce assim. Não são práticas radicais. A psicologia comportamental, amo trabalhar com comportamento. As mudanças se consolidam pela continuidade e repetição, até que o nosso cérebro entenda que aquilo é um hábito, até que o nosso cérebro ele seja treinado. E isso é o bom, gente. A neuroplasticidade cerebral, ela nos dá essa oportunidade. Tudo pode ser treinado, tudo pode ser reprogramado. Não é tarde para recomeçar, não é.
Seu cérebro, sim. Se nós estimularmos, se nós procurarmos profissionais corretos, vamos mudar de hábito, vamos adotar um novo estilo de vida, o seu cérebro, sim, no início, ele vai ficar um pouquinho preguiçoso, porque ele não gosta de esforço. Ele vai querer poupar esforço. Isso é um grande equívoco que muitas vezes nós cometemos. Quando nós estamos trabalhando com um paciente depressivo na clínica, nós precisamos trabalhar muito a ativação comportamental. Por quê? Porque esse paciente, ele é um paciente que ele está na inércia, ele está estagnado. E por ele estar assim, o cérebro dele, nós precisamos ativá-lo, nem que seja com micropassos, porque o cérebro, quanto mais gasta energia, mais gera energia. Nós não podemos deixar aquele paciente ali completamente estagnado, parado, porque ele vai trazer essa mensagem. Ele vai trazer, a vida está sem cor, a vida está sem esperança, eu não tenho nada para fazer, mas eu preciso, só que eu vou falar para ele correr um quarteirão? Não, mas se ele conseguir levantar e arrumar a cama, ok para esse cérebro. Já está ok. Isso é uma ativação comportamental. E micropassos nós vamos gerando e formando hábitos. Com o quê, gente? Consistência, ritmo e disciplina. Ok? E aí eu falo sempre para os meus pacientes, encontre o seu ritmo. Não vai buscar o ritmo do outro. Às vezes está pegando um peso na academia e você olha para o lado, nossa, que vergonha. Aí você vai lá e aumenta o seu peso, mas a sua lombar nem suporta isso. Fala, eu vou encontrar meu ritmo. Eu vou encontrar o meu ritmo. Mas avance. Eu desperto para você para encontrar o teu ritmo. Avance. Vá em direção àquilo que você quer fazer. Vamos avançar. Então, gente, o processo não é linear, tá? Vamos esquecer radicalismo. Recaídas, ajustes fazem parte. Vamos abandonar o imediatismo. E aí aqui eu deixo esse slide também, depois tem um capítulo aí para vocês. Eu gostaria depois que vocês entendessem e lessem um pouquinho sobre a saúde mental como ativo estratégico. Isso é interessante. Saúde mental como ativo estratégico, recurso produtivo de alto valor. Nós não estamos falando só sobre financeiro, nós não estamos falando só sobre o maquinário, a inovação, a tecnologia, não. Temos que produzir, isso é muito dito nas empresas, um ambiente que tenha segurança psicológica. Hoje, falar dos próprios erros e muitas vezes errar numa empresa se tornou competência. Abrir espaços de vulnerabilidade. Por quê? O FLI fala muito sobre isso. O FLI, o despertar do líder integral traz esse fundamento. Há espaço para ser vulnerável. E quem que abre esse espaço? O líder. Se o líder está aqui, no pedestal, se o líder se coloca no lugar desumano, se o líder se coloca no lugar sem empatia, qual a segurança psicológica que ele está produzindo naquele ambiente? Aquele ambiente se torna um lugar tóxico, uma liderança tóxica, uma liderança que não acrescenta, não agrega, uma liderança que destrói. Então nós precisamos produzir esse ambiente. O adoecimento psíquico compromete também toda a liderança. A saúde como expressão de valores, gente. Quando a saúde do líder nasce entre a coerência do que ele crê, do que ele valoriza e do que ele pratica. Os valores e o propósito protegem a saúde. Tudo isso tem a ver com saúde mental. Então não é só sobre você dormir bem, fazer atividade física. Esses são os 6 básicos pilares da medicina do estilo de vida. Relacionamentos. A própria Organização Mundial de Saúde traz isso, esse conceito. Saúde não é só ausência de doença mais. A saúde tem hoje um sentido e um significado muito profundo dentro não só da liderança, mas das nossas vidas. Quando desalinhado, o corpo adoece, emoções se desorganizam e a liderança fragmenta. Nossas práticas são expressão dos nossos valores. A saúde é uma rota para uma vida abundante. Eu queria que você guardasse isso. Porque um dos pilares da saúde é a espiritualidade. Nós falamos do físico, nós falamos do mental, das emoções, da alma, a importância de termos ambientes onde se há segurança psicológica, ambientes saudáveis. Logo, contudo, existe um pilar. Não sei se vocês perceberam, todas as pessoas que passaram por aqui, em algum momento falaram, eu vivi um milagre, eu vivi o sobrenatural.
Eu vivi uma experiência com Deus. Por quê? Porque a espiritualidade e o líder integral, ele faz parte desse lugar. Isso faz parte da vida dele, como a própria doutora Ilma falou, tão bem colocado. Então, a saúde, retomando, ela é uma rota para uma vida abundante. Coloca esse versículo aí nas suas anotações. Falando de espiritualidade, eu quero trazer o livro milenar, a cosmovisão bíblica, aquilo que nós entendemos como espiritualidade, que é a base da nossa espiritualidade, que é a base dos nossos fundamentos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não sei se você sabe, mas a palavra vida, quando ela aparece, isso tem a ver com saúde espiritual. Quando a palavra vida, ela aparece nesse livro milenar, na Bíblia, nem toda a palavra vida significa a mesma coisa. Quando nós falamos aqui dessa vida abundante, nós estamos falando, e eu vou trazer para vocês agora, os 4 níveis de vida no Novo Testamento. Existem 4 níveis de vida. Receber o direito da vida, eu quero que você entenda isso, receber o direito da vida implica em responsabilidade. Então, zelar pela sua saúde é um comprometimento com a sua vida. Zelar pela sua saúde é um comprometimento com esse pilar na sua vida que é a espiritualidade. Nós usamos esse nome lindo, espiritualidade, mas na verdade nós estamos falando de relacionamento com Deus. Conversar com Ele, ouvi-lo, ter a oportunidade de escutar para onde Ele quer direcionar os seus passos. Isso é saúde, gente. Isso também é saúde. E quando nós falamos, o grego traz 4 pontos. A primeira é a vida bios. Em alguns versículos, quando fala de vida, nós vamos ver ali a vida aparecendo, mas a palavra, nem toda a palavra significa o que está na vida abundante. Então, em alguns versículos, em alguns textos, vai falar sobre a vida bios. A vida bios significa o corpo físico, a vitalidade. Então, esse livro milenar maravilhoso, a Bíblia, que é o pilar da nossa vida, ele cita a vida bios. O cuidado que nós devemos ter com a vida bios, seu corpo físico. Seu templo, onde você armazena, onde você guarda. Qual é o teu comprometimento com o templo? Qual o comprometimento com aquele que habita dentro de você? E aí nós temos a vida, em alguns momentos também, na Bíblia comparece, Romanos 12, por exemplo, quando nós falamos ali da vida suki. Não se trata daquela vida abundante ainda. A vida suki é mente, emoções, vontade. Estamos falando da esfera da alma. E nós também temos aqui a vida anástrofe. Em alguns textos, quando nós citamos e vemos a palavra vida, nós estamos falando da vida anástrofe. Comportamento, valores, caráter. E qual vida, então, que é a vida abundante? A vida Zoe. Não sei se todos já escutaram sobre a vida Zoe. A vida Zoe significa propósito eterno. É algo muito maior. Quando nós falamos do líder integral, nós estamos falando dessa integralidade. É um líder que se posiciona a zelar, a guardar, a quem Deus confiou a vida e que há responsabilidade por ela. Deus te confiou a vida. No direito, quando nós recebemos uma escala quando nós recebemos no direito uma escala recebemos a vida, nós também recebemos regras, não é verdade? Todo direito, também deveres. Essa é a palavra que eu queria falar. Esse contraste entre direitos e deveres. Se a vida é um direito adquirido, e a nossa cartela de deveres? Para que você viva a vida plena. Para que você viva a vida que está em João descrita, 10. João 10, 10. A vida abundante, a vida Zoe. Nós precisamos cuidar da vida bios, cuidar da vida suki, cuidar da vida anástrofe. Vocês estão comigo? Faz parte? Faz sentido? Isso é plenitude. É a integralidade que o despertar do líder integral quer proporcionar a você
nesses dias, nesse tempo. Então, a Vida Zoe aqui está incluso propósito, legado, responsabilidade, família, se cumpre aqui valores e tantas coisas que nós sabemos que faz parte da dimensão humana. E aqui, olha, eu queria que você olhasse bem para essa imagem. Por favor. O que é que vocês estão vendo? Uma usina. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Uma usina de energia. Uma usina abastece uma cidade, gente? Sim. Abastece uma cidade. Uma usina é uma potência, certo? Então, eu quero fazer uma atividade com você em 5 minutos, que me resta. Quero fazer essa atividade com você porque você é essa usina. Você tem uma usina interior. E eu gostaria que você, nesse momento, por um minutinho, eu queria que você fechasse seus olhos. Um minutinho. Primeiro passo, eu queria que você ficasse em silêncio. E eu queria conduzir você nessa hora para esse lugar, para essa usina interior. Essa usina interior. Onde está o ponto de desgaste dessa usina hoje? No corpo, na mente, nas emoções ou no espírito? Você é essa usina. Onde está esse ponto de desgaste? A potência, a fonte de energia. Na mente? Nas emoções? No espírito? E agora eu queria que você abrisse os olhos e eu queria que convidar você a pegar sua caneta, anote. Porque saúde é prática. Também. Eu quero despertar você para um movimento, dar um passo. Precisamos sair do lugar, fazer um compromisso. Eu não vou pedir para você assinar nenhum cheque em branco. Fique tranquilo. Mas é muito importante. E eu quero convidar você a escrever. Se você quiser, fique super à vontade. Meu papel aqui é te despertar, te dar uma cutucada. Mas eu quero que você escreva um hábito ou prática concreto de saúde que você pode assumir para a próxima semana. Esse é meu desafio para você. Um hábito pode ser em todas essas esferas. É melhorar seu sono, reduzir seu excesso de trabalho, ter tempo em silêncio, melhorar seu devocional. Qual que é o campo que você disse lá em cima que está mais desgastado nessa usina? E segundo, escreva uma frase clara do compromisso que você assume agora com a sua saúde. Uma frase. Em qualquer um desses campos. Escreva uma frase, só você não vai ler em voz alta. Eu vou, eu me comprometo, eu gostaria. Escreve no seu papel. E para finalizar, eu quero despertar você. Liga essa usina hoje. Liga. Faça esse movimento de ligar essa usina hoje. Desperta para a tua saúde. E nós vamos fazer esse movimento. Queria que você pegasse seu caderninho ou se você anotou no seu bloco. E aí eu queria que você levantasse assim, ó. Liga essa usina. Pode levantar, faz assim, ó. Quem quer ligar essa usina agora? Hoje, agora, agora. É um compromisso. Você não está levantando um papel, você está ligando a usina que traz vitalidade e energia e você está se conectando à fonte verdadeira. Aquela que te sustenta, pode abaixar, por favor. Aquela que te dá vida. Então, gente, não, a liderança integral não é só sobre comer bem, dormir bem, mas saúde também. Ela precisa e ela faz parte, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você produz fruto, tudo aquilo que você avança, isso é saúde. E você precisa, e eu sugiro, e eu desperto você nessa tarde. Pense que a sua liderança não há limites para ela. Ela pode tocar nações, gerações,
E eu quero declarar sobre a sua vida que o seu legado seja um legado exponencial, com saúde na alma, com saúde no corpo, com saúde na mente e com saúde no espírito. Muito obrigada.